Desde o instante em que acordamos até o momento de dormir, a ciência está presente em nossas vidas. Mas vivemos num ritmo tão acelerado que passa despercebido o quanto avançamos. Aqui no Brasil, as universidades públicas têm um papel fundamental para o avanço da ciência. É por isso que o Almanaque da Ciência quer compartilhar com vocês as pesquisas desenvolvidas na UFTM, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e revelar quem são os cientistas, o que estão fazendo e quais seus experimentos. Considerados como alimentos capazes de oferecer energia, proteínas e minerais, os grãos são cultivados há milênios, sendo atualmente cultivados através de diversas espécies e em diversos países. O Brasil é o maior produtor de soja e terceiro maior produtor de milho do mundo. O cultivo de grãos do Brasil, como o milho e a soja, hoje lideram a balança comercial brasileira, rendendo milhões de toneladas de grãos que movimentam a economia, gerando emprego, alimentação e desenvolvimento. Entre os estados que se destacam na produção de grãos, Minas Gerais impulsiona o crescimento da atividade. As produções se espalham pelo Triângulo Mineiro e aqui em Iturama, apesar de ser um município com clima seco e quente para a produção de grãos, se instalou o campus de estudo e pesquisa sobre agricultura comandada pela UFTM, que vem alcançando resultados positivos na adequação. O campus de Iturama ele teve seu início de atividades em 2015 com 3 cursos: agronomia, ciências biológicas e química. Ele trouxe para a região um novo cenário de pesquisa, ensino e extensão e principalmente para o desenvolvimento regional. A gente deve perceber que o campus hoje em dia desenvolve pesquisas na área de química, que é inédito em toda a região do Pontal do Triângulo, desenvolve pesquisa com as ciências biológicas, com ensino e agora, mais recentemente, após a aquisição da Fazenda Escola, na área de engenharia agronômica. E essas pesquisas devem desenvolver um novo cenário científico, tecnológico, industrial para a região de Iturama e de todo o Pontal, porque ela traz pesquisas feitas no local para o desenvolvimento local. A coordenação de pesquisa, ou coordenadoria de pesquisa aqui do campus de Iturama tem a função básica de prospectar e de auxiliar, prospectar alguns tipos de financiamento e oportunidades de parcerias com instituições públicas e instituições privadas e fomentar toda a parte científica, tudo que envolve a pesquisa científica dentro da instituição. Nós aqui somos um braço da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que está sediada lá em Uberaba, e a gente tem algumas particularidades aqui, por estarmos numa região produtora, principalmente de cana-de-açúcar, bovinocultura de corte, etc. Então, nós temos algumas particularidades nesse sentido. Então, o objetivo aqui nosso, como coordenadoria de pesquisa, é proporcionar que tanto os docentes que possuem interesse em pesquisa científica, quanto alunos, principalmente de graduação, nós ainda não temos ainda um curso de pós-graduação, mas já estamos andando nesse sentido, né, em termos da nosso programa de pós-graduação aqui em Iturama. Então, as nossas pesquisas são voltadas para atender basicamente as necessidades regionais aqui da região de Iturama, então do município de Iturama e dos municípios que circundam Iturama. Então, basicamente, a gente tem pesquisadores bastante competentes, temos alunos interessados em desenvolver pesquisas, tanto das pesquisas mais básicas como pesquisas de campo mais básicas e pesquisas mais aplicadas relacionadas à inovação tecnológica, desenvolvimento de produtos, de processos. Então, essas pesquisas que a gente desenvolve aqui beneficiam diretamente os produtores rurais aqui da região de Iturama. O curso de agronomia da UFTM possui diversos pesquisadores que desenvolvem suas pesquisas em parceria com os alunos, sindicato rural, produtores e a comunidade.
Neste episódio, vamos apresentar o GPAT. Grupo de Estudos e Pesquisa em Extensão em Agricultura Tropical. O nosso grupo é focado em grandes culturas, mais especificamente para vocês saberem um pouco sobre o milho, sobre a soja, sobre o sorgo. Então, somos mais focados para a área de grãos, mas também estudamos sobre algodão. Então, o nosso grupo agrega muito nessa parte. Temos vários outros grupos dentro da faculdade, mas o nosso é mais definido nessa área. Um dos estudos tenta corrigir o solo, buscando ao mesmo tempo aprofundar as raízes para que alcancem a água em maiores profundidades e formar a pastagem de forma mais rápida, através da consorciação do milho com o capim. A gente consorcia o milho com o capim Braquiária marandu e fizemos algumas doses de gessagem. Para que a gente fez isso? Nós fizemos isso para poder ver qual que vai ser a influência tanto do consórcio quanto da gessagem na produtividade do milho. A consorciação é quando se utiliza duas ou mais espécies de planta na mesma área durante toda ou em parte do ciclo de vida das plantas, como se apresenta no experimento feito com milho e o capim marandu, que é o capim que mais se adapta ao clima tropical do Brasil. Com o consórcio, a gente quer saber se o consórcio está influenciando na produtividade do milho. Então, são vários dados que a gente vai colher desse experimento, que inclusive é o meu TCC, para poder ver qual vai ser o melhor resultado e o que a gente vai poder sugerir para os produtores aqui da região, qual é o melhor método de se fazer. Na hora que colher o milho, esse capim já vai ter que esperar mais uns dias para ele terminar de crescer, se desenvolver e vai estar pronto para pastagem. O produtor, assim, boa parte do que, se ele fosse reformar a pastagem, o preparo do solo, correção do solo, muita coisa seria similar ao que faria para o plantio do milho. Então ele consegue aqui, com a mesma correção, plantar o milho e depois ele implanta o consórcio, implanta o capim, ele consegue adiantar a formação da pastagem. Quando colher o milho, seja para silagem ou para grão, como o capim já está estabelecido, ele vai ganhar aí de 30 a 40 dias pelo menos para ocorrer a liberação do gado para pastejo. Uma outra possibilidade é ele utilizar esse capim não para pastejo, mas como cultura de cobertura, tá? É uma cobertura vegetal para manter o solo coberto, protegendo contra a erosão, cobrindo o solo, minimizando os impactos negativos de plantas infestantes, tá? Melhorando também, reciclando nutrientes que estão lá em profundidade, que o sistema radicular do milho talvez não conseguiria alcançar. O sistema radicular do capim, por ser um pouco mais profundo que o do milho, ele vai conseguir expandir, vamos dizer assim, a caixa de nutrientes do solo, o armazém de nutrientes do solo, vai conseguir expandir isso, tá? E ao mesmo tempo, o nutriente que estava lá em profundidade e foi utilizado para fazer essa folha, à medida que essa folha aqui mineraliza ou apodrece na linguagem tradicional, esse nutriente vai ser liberado na superfície do solo para o próximo cultivo do milho ou para o pastejo posteriormente. Outro estudo tenta buscar a correção de alumínio no solo, por meio da técnica chamada gessagem, e ainda testar diferentes híbridos e variedades de milho para que o produtor possa encontrar a variedade de milho mais adequada para a região, já que a produção do milho ainda é pouco explorada em Iturama. A gente espera que as parcelas que tenham a dose recomendada de gesso e as que estão com o dobro de gesso tenham um desempenho melhor, mas isso só os dados que a gente, só analisando os dados estatisticamente que a gente vai poder afirmar com certeza. A região de Iturama, ela não é historicamente uma região, um polo produtor de milho. O pecuarista utiliza um pouco para fazer silagem para os animais, mas ela não é historicamente uma região produtora de milho, comparando aí as diferentes regiões do Brasil. E aí o que acontece? Nós temos centenas de variedades ou de híbridos de milho indicados para diversas regiões, mas o produtor que quer começar um plantio, ele pergunta qual híbrido ou qual variedade eu vou utilizar. E como tem centenas no mercado,
ele vai ficar na dúvida. Então, um dos objetivos nossos é justamente testar aqui na região diferentes híbridos e variedades de milho, tá? Para que o produtor possa verificar aqueles que mais se adaptam à sua propriedade. Então, será que uma variedade ou um híbrido que é muito produtivo lá no Mato Grosso vai ser produtivo aqui? Talvez sim, ou talvez não. Então nós temos que fazer essa validação científica daquilo que já é tecnológico, já está no mercado, mas nós temos que validar isso aqui para a região do Pontal do Triângulo Mineiro. O segundo ponto é o seguinte: uma das formas, além do calcário, uma das formas de corrigir o alumínio, principalmente em camadas mais profundas, é através de um corretivo que se chama gesso, né? Então, assim, existe já para o Brasil recomendações, a Embrapa, os institutos estaduais têm recomendações oficiais sobre qual a dose de gesso a ser utilizada de acordo com a condição de cada solo. A gessagem é o ato de realizar a aplicação do gesso agrícola, que é o sulfato de cálcio hidratado, e tem por objetivo combater o alumínio do solo, que é tóxico para as raízes das plantas, comprometendo a absorção de água em maiores profundidades do solo, principalmente quando o clima não está favorável para as chuvas, o que é comum na região de Iturama. Mas será que essa recomendação, que é uma ótima recomendação, mas será que ela é a mais ideal aqui para a região de Iturama, para o produtor de milho? E aquele produtor de milho que, ao mesmo tempo, vai produzir grãos, mas também ele tem que realizar a reforma da sua pastagem, e ele pode aproveitar a cultura do milho para fazer o preparo do solo, ter um ganho financeiro com o grão, e ao mesmo tempo, já com a implantação do consórcio do milho com o capim, adiantar a formação dessa pastagem e diminuir custos na implantação. Será que essa recomendação oficial, será que ela é mais indicada para esse sistema? Talvez sim, ou talvez não. Então esse é um objetivo também do trabalho aí, que é o TCC do Zé Henrique, tá? Então esses são os dois propósitos, os dois experimentos que nós estamos conduzindo nessa área aqui em parceria com o Sindicato Rural. Esse aqui é um dos híbridos que nós temos no experimento, tá? Nessa linha. Nessa outra linha aqui, nós temos um outro híbrido de milho. Então, qual seria, de repente, será que os dois vão produzir bem aqui para a região? Talvez sim, nós vamos avaliar. Nós temos aqui, só para indicar, essas folhas mais avermelhadas, isso aqui é uma doença, tá? É um enfesamento vermelho que está atacando no Brasil inteiro. Então, uma das formas de manejo da doença é justamente a escolha de cultivares, ou seja, de híbridos ou variedades mais tolerantes geneticamente, tá? Para que não precise aí estar fazendo o controle químico ou minimizando o controle químico aí, tá? Então aqui, só para vocês terem uma ideia, essa aqui é uma espiga de milho que tá, vamos abrir ela aqui para ver como é que tá, né? Praticamente no ponto de milho verde, aquele ponto que a gente gosta, né? O milho verde aí. Então vamos abrir ela aqui só para mostrar aí como que tá bem formadinha essa daqui, ó, tá? Então, a gente passou por um período de seca. Esse experimento não é irrigado, tá? É um experimento de sequeiro, tá? E a gente tem aqui, né, nessa planta aqui, uma espiga bem formada até a ponta, tá? E a gente espera que ela, em a chuva colaborando agora, a gente tenha um bom desempenho aí até o final da safra do milho aqui, e consiga obter bons resultados. Aqui nós temos nessa outra planta o ataque de lagartas, né? Lagarta do cartucho, a principal praga do milho, tá? Então a gente observa que esse híbrido aqui, ele apresenta uma resistência menor ao ataque da lagarta do que essa daqui. Mas a gente não sabe ainda se, apesar desses danos, se esse híbrido vai ser menos produtivo. Então só após a colheita, após a pesagem, análise estatística dos dados, que nós vamos poder dar um veredito aí de qual vai ser mais produtivo ou não.
O trabalho de pesquisa não fica só a cargo do professor. Os alunos do curso de agronomia também se beneficiam dos experimentos, adquirindo conhecimento e experiência. No próximo episódio, você vai conhecer quem são os alunos que participam destas pesquisas e ouvir quais são suas perspectivas sobre a ciência. E como todo cientista é cercado de perguntas, em 1924, na Europa, Johanna Dobereiner iniciou sua curiosidade pela natureza e surgiram perguntas durante suas observações. Mais tarde, ela se formou em agronomia e, quando se mudou para o Brasil, uma de suas questões era entender a relação das bactérias com a saúde das plantas. Na época, essa pergunta soava estranho e ninguém deu importância, mas persistente que era, passou dias e noites buscando a resposta e observando. Foi quando um dia ela percebeu que era possível a fixação natural do nitrogênio. Com esta resposta, se tornou a cientista brasileira mais citada no exterior, pois sua descoberta permitiu que o Brasil se tornasse o maior produtor de soja do mundo e com baixíssimo custo, sem prejudicar o meio ambiente.